Olá, em questão, hoje com uma grande alegria, tratarmos de temas diversos. Temos aqui hoje a presença do Dr. Christopher, uma grande oportunidade que nós temos para falar de temas contemporâneos, de temas que dizem respeito à nossa população em geral, ao dia a dia das pessoas. Nós queremos neste momento dar as boas-vindas ao Dr. Christopher, pastor também da Igreja Batista. Obrigado. Estava olhando aqui o currículo no livro do Dr. Christopher, bacharel em teologia, mestre em teologia pela PUC, pós-graduado em ciências da religião, doutor, gestão socioambiental e sustentabilidade, espiritualidade, ou seja, tem um currículo razoável, um currículo abençoado. Ele também é um amigo pessoal, nós temos uma convivência há um tempo na área eclesiástica, e hoje ele nos dá a alegria da sua presença. Tudo bem, doutor Christopher? Tudo bem, obrigado, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui participando deste programa. Ok, nós queremos, neste momento, abrir a nossa temática de hoje, do Em Questão, com um assunto, que é o momento, o ano novo e os processos de mudanças. Nós sabemos que sempre no final de cada ano a gente tem aquele famoso temor, porque algumas pessoas têm um processo de deslocamento para uma área ou para outra cidade, as mudanças, o final do ano traz contigo, ao mesmo tempo, a alegria, mas ao mesmo tempo medo, temor. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre essa questão, o ano novo, 2018, o que vai ser 2018, e essa questão dessas mudanças necessárias. Tudo na vida muda e independente da nossa ação ou não diante da mudança, isso não vai atrapalhar que mudanças aconteçam na minha, na sua vida e na vida das pessoas que estejam à nossa volta. A questão é como que a gente se posiciona diante da mudança. Então tem gente que só vê a mudança acontecer sem gerenciar essa mudança. E aí ela não se torna uma protagonista da sua história. Ela só se percebe se vendo carregada pela mudança, e isso às vezes gera para a pessoa uma séria dificuldade e atrapalha os processos significativos de crescimento da pessoa. Então, já que tudo muda na vida, Protágoras, um filósofo grego, 4 séculos antes de Cristo, ele dizia que um rio, ele não é o mesmo diante de 1 minuto de diferença. Por conta da correnteza do rio, ele já criou toda uma modificação nas margens daquele rio. Sim. Então a vida é assim, você acordou de um jeito, você vai dormir já de um outro jeito. Como nós somos carbono, nós estamos em processo de decomposição, a gente está morrendo. Então a gente está mudando o tempo todo. Então se o processo de mudança acontece com aquilo que não tem consciência, a exemplo, pedra muda. Então você vê um rochedo, há 1000 anos atrás um rochedo está de uma forma, sim, hoje ele já está de outra forma. Planta também muda, ou seja, coisas que não têm consciência passam pelo processo de mudanças. Então às vezes eu percebo que pessoas parecem que estão como fossem plantas, vegetando. Elas perderam a consciência e não estão percebendo as mudanças significativas que estão acontecendo dentro dela. Então, eu acho que como esse potencial nosso de ser humano, que a gente tem essa coisa, usando pelo um viés da espiritualidade dado por Deus, da consciência, a gente precisa tomar essa forma de saber o que está acontecendo com a gente, o que deu errado em 2017, aquilo que eu planejei que não deu certo. Uma coisa é certa, a gente não tem que comer lentilhas no final de virada, porque 2018 vai ser um ano muito bom, porque na virada do ano eu comi lentilha. Não, rico não come lentilha e a vida dele sempre vai bem, só pobre come lentilha e a vida do cara não vai para frente. Não é mandingas que vai mudar a nossa vida muda a partir de uma determinação. Quando eu decido. Então, se eu decidir hoje, como mulher, cortar o cabelo, eu já estou em mudança. Se eu decidir pintar a parede da minha casa diferente, já mudei. Se eu decidir terminar aquele curso que eu tranquei lá atrás para não ter coisas inconclusas na minha vida, eu já mudei. Então, muito mais do que comer alguma coisa, gostar de determinada cor, a gente precisa estar consciente que em 2018 requer uma nova postura, novos projetos, novas resoluções dentro do coração, para que seja um ano de fato de mudanças. Podemos dizer que então há um grupo
de pessoas que ele não é um filósofo, mas alguns falam que ele é o grande filósofo brasileiro, brincando aqui, né? Algumas pessoas vivem deixa a vida me levar e são profundamente alienadas. Podemos dizer que uma boa parte da população vive de maneira alienada das coisas e é como entrar em um bonde. Eu não sei onde vai dar esse bonde. Sim. Eu não sei onde ele vai chegar, mas vamos lá. Podemos dizer que hoje as pessoas vivenciam isso, mesmo tendo uma expectativa de um novo ano? Sim, viver de acordo com a maré nem sempre é favorável, né? A beleza do salmão é exatamente essa, que ele nada contra a correnteza, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essa mentalidade de que deixar a vida nos levar não significa que ela nos levará para algum lugar de fato, porque a vida requer planejamento, Sim. requer organização, requer metas, objetivos, a vida requer bons contatos, né? Porque a gente vive hoje, por exemplo, uma questão de network, né? Relacionamentos, que a gente está numa boa discussão hoje em vários ambientes sobre relacionamentos saudáveis que podem gerar uma vida saudável. Então, se você não tiver em 2018 bons contatos que possam potencializar novas oportunidades para você, não adianta. Então, você tem que saber com quem se relacionar, onde se relacionar e ter um foco de vida, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Nós vivenciamos aqui dentro de um ambiente de educação, né, a área, e como que você vê a questão do jovem hoje, nesse sentido, desse olhar esse ano, esse processo de mudança? Eu falo que o jovem vem do ensino médio para cá, é uma mudança radical, é um novo pensar, é um novo mundo, com um grau de exigência, de responsabilidades totalmente diferentes. Como é que você poderia, doutor, nos alertar essa juventude que está na iminência de chegar a uma instituição de ensino superior e ao mesmo tempo já ter que pensar no ingresso no mercado de trabalho e esse processo de mudança? Como é que o senhor vê essa questão para o nosso jovem de hoje, que é um jovem, como eu disse, de uma certa maneira, é um jovem que está conectado ao mundo virtual, porém alienado das questões das grandes mudanças, sejam econômicas, sociais, políticas e espirituais? A primeira orientação que eu dou é fruto de experiências que eu tenho tido em palestras no mundo corporativo. Legal. Vamos fazer o seguinte, esse é um tema interessante. Vamos para um rápido intervalo e o senhor continua no próximo bloco. Ok, obrigado. Retomando aqui o Em Questão com o Dr. Christopher, né, aí doutor em Ciências da Religião, um grande estudioso, ministro da Palavra de Deus, um pensador. E nós, no bloco anterior, falamos sobre a questão desse jovem que está chegando para a instituição de ensino superior e, ao mesmo tempo, está para ser inserido no mercado de trabalho e num período que nós vivemos chamado de crise, uma mudança. Então, o senhor começou a falar um pouquinho sobre isso, essas mudanças, né, do jovem para a fase adulta. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Gabriel, o que eu acho interessante é que, geralmente, no ambiente a qual eu tenho desenvolvido hoje uma atuação significativa, que é na espiritualidade no mundo corporativo, que é uma onda que chegou muito forte no Brasil, principalmente em São Paulo, com as grandes multinacionais, que é uma cultura propriamente norte-americana, de como humanizar o ambiente de trabalho, fazer revisão de vocação e profissional. E o que eu tenho percebido é o seguinte: muitos homens bem-sucedidos profissionalmente deixam de fazer a revisão que eles deveriam ter feito na juventude, com uma certa cautela, ouvindo boas orientações, tendo um tempo, de fato, para saber que curso fazer, que mercado entrar, e aí se frustra lá na vida adulta, mesmo tendo uma carreira bem-sucedida, tendo ganhado dinheiro, mas está sem significado de vida. Então, a minha sugestão é, para quem está entrando nesse ambiente, que tenha paixão por aquilo que faça. Nem sempre ganhar dinheiro é bom. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas como dizia Mahatma Gandhi, se você faz aquilo que você ama, você nunca vai trabalhar, você vai brincar, porque aquilo se torna um prazer, uma satisfação, uma satisfação para viver.
Então, às vezes, a gente vê homens bem-sucedidos, CEOs, empresários, e os caras cometendo suicídio e tal, por quê? Porque falta sentido, significado de existência para ele, que o mercado profissional, a grana, a reputação não dá para preencher o vazio dele. Então, o jovem precisa saber, primeiro, que faculdade ele vai cursar, porque uma faculdade de peso abre portas, que tipo de curso ele vai realmente fazer, se esse curso traz para ele um aparato de existência, de significado, de aptidão, se ele já tem um certo repertório diante daquilo que ele vai cursar, como é que é esse curso diante do mercado de trabalho, que tipo de pessoas no convívio dele faz ou fazem o que ele quer fazer, como é que isso já pode vislumbrar novas portas abertas para ele. Então, isso tem que ser bem pesado. Nós temos que observar, então, na sua explanação sobre a temática, um olhar antes, né? O que não é muito comum na nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura muito imediatista. E você vê que o jovem ele vem talvez por uma faculdade, ele vem ou porque o pai indica, quer que ele seja, sei lá, um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, ou ele vem de acordo com a força do mercado, qual que ganha mais, que ganha menos, etc. e tal. Mas nós não vemos essa filosofia ou esse modo de pensar antecipado, né? De acordo com a sua colocação, o jovem precisa pensar antes. Sim. Né? E esse pensar antes exige uma necessidade de uma nova cultura no pensar. Você falou da questão da espiritualidade nas organizações. Nós fizemos um curso onde nosso trabalho foi sobre esse assunto. Então, existem poucas corporações, né, que trabalham a questão do ser e não o ter. E eu gostaria que nós pudéssemos também explorar essa questão do ser e o ter. Né? Nós vivemos uma sociedade do ter. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse antagonismo, essas separações, né? Sim. Como eu sou um filósofo e é minha formação e não tem como construir e pensar a vida sem filosofia, é bom a gente pensar aqui num filósofo dinamarquês, Kierkegaard, filho de pastor calvinista, e que isso influenciou muito a formação dele. Kierkegaard, ele era existencialista. O que é um filósofo existencialista? Ele entende que a existência precede a essência. Então, para ele, o que está em foco é a questão da existência em primeiro lugar. Eu existo em que dimensão que eu existo, né? Então, a dimensão do ser sobrepõe qualquer outra categoria, principalmente do ter, porque o ter é uma futilidade. Se você é valorizado, rotulado, diante daquilo que você tem, o ter ele vai acabar num processo da vida. Agora, a sua existência em nível de significado, de identidade, ela se perpetua inclusive após a sua morte. Por isso que a gente tem legado de pessoas que a gente estuda de 1500 anos atrás, porque a existência dela prevaleceu qualquer coisa do campo histórico, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar a valorizar a existência, cuidar dessa questão nossa, de uma reorganização interior, porque a vida hoje ela está extremamente sucateada, né? Tudo é muito descartável, né? O Bauman, na sua série de pesquisas sobre o mundo líquido, fala, né, dessa cultura volúvel, né? Que tudo é muito efêmero, transitório, nada é mais sólido, e isso afetou a nossa existência. Então, a gente existe de acordo com a demanda do mercado, aquilo que surge, a gente cria a nossa identidade com aquilo que se coloca como um bem-estar, uma venda para nós, e a gente vai comprando isso, mas a gente vai morrendo enquanto existência. Você vai se esvaziando, né? A gente continua existindo como vida, mas não vida dentro de nós, e isso é um problema. E nós vemos aqui o próprio modelo de mercado, né? Aquilo que nós percebemos através das mídias, é que o mercado nos força constantemente a uma mudança. Falamos de transformação e aqui mudança. O mercado vem nos modelando, né? E abafa essa essência humana que Deus nos deu na sua imagem, na sua semelhança. Né? Você citou Kierkegaard e há outros pensadores, né, que nós temos aí dentro do protestantismo que abordam sobre essa necessidade. E o importante é nós repensarmos, né? Então, nós olhando para aquilo que o Senhor colocou, existe uma possibilidade de retomar da nossa identidade real
E como isso pode ser feito, já que nosso tema fala sobre ano novo, eu quero ser diferente, as promessas, né? E nós vamos, eu quero que o senhor fale sobre o nosso último bloco, né? Nós vamos para um intervalo e o Em Questão volta logo. Nós estamos falando de um tema muito interessante, Ano Novo e processo de mudanças. Temos aqui com o Dr. Christopher nos trazendo uma riqueza de conhecimento e de propostas, né, para que a gente possa pensar esse 2018. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, ou nos trouxesse aí o que nós podemos fazer com tudo isso que nós conversamos e essa questão das promessas do ano novo, vida nova, né, a turma da dieta. Quero começar 2018 diferente. O que o senhor pode falar para nós e falar para o nosso telespectador sobre o que seria o ideal para a gente poder entrar 2018 com uma mudança que venha trazer, de fato, a nossa identidade, a nossa essência, ela possa sair. Aqui vale a pena a gente lembrar um pouco de Sócrates, né, um filósofo também grego, quinto para sexto século antes de Cristo, que ele dizia que uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Então, a gente precisa avaliar a vida. O problema é que a gente aperta a vida no automático e toca. Então, a vida requer avaliação constante. Aquela postura de você ir para o seu quarto, trancar a porta, ficar em silêncio e pensar: que vida é essa que eu estou levando? O que precisa ser consertada? O que precisa ser retirado? O que precisa ser acrescentado? O que precisa ser ajustado? Então, para a gente viver um 2018 valorizando essa questão da identidade, da nossa existência, de uma nova postura, é avaliar. E essa avaliação também requer fechar ciclos. Sim. Então tem muita gente que não consegue prosseguir na vida porque não fecha ciclos. Ele anda para frente, mas olhando pelo retrovisor o tempo todo. E essa pessoa, em algum dado momento da sua vida, ela vai bater com a cara no poste. Então é fechar ciclos, cortar o cordão umbilical do passado, ver que de fato se inicia um novo momento, uma nova história. E aqui eu quero ler na íntegra um grande poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu sobre o Ano Novo, e ele diz o seguinte: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, e eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, e é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Ou seja, está em nós esse processo de mudança. Tem muita coisa adormecida dentro do ser humano, que se ele olhar e avaliar, tem um olhar mais introspectivo, né? Para você aprender a olhar para fora, você tem que aprender primeiro a olhar para dentro. Então esse olhar para dentro vai ver o tanto de potencialidades que há dentro do ser humano, que ele pode mudar não só o seu mundo, mas o mundo à sua volta e, de fato, despertar esse gigante adormecido que há dentro de cada um de nós, e essas mudanças naturalmente acontecerão. Então é necessidade esse entrar dentro de si, né? Exato. Falamos que uma reflexão, estava ministrando no livro do Salmo 116 e justamente quando o salmista fala que ele conversa com a sua alma, né? Sim. Quando ele fala no Salmo: porque estás abatida a minha alma, né? Porque te perturba. Essa conversa, hoje ela é essencial para a gente entender os nossos medos e as nossas imperfeições, nossas falhas. E eu achei interessante que você colocou de maneira clara essa questão do não continuismo daquilo que você está fazendo, de deixar ir com o trem até faltando 500 metros para a estação e começar numa nova estação sem concluir essa atividade. O senhor percebe muito isso no dia a dia, onde o senhor está como educador, como pastor, como família, essa questão do ser humano não saber encerrar a sua etapa? Sim. Eu acho interessante que um texto bem claro de Eclesiastes 7,
verso 10, diz exatamente isso, né? Que o sábio ele vai perguntar o seguinte: não pergunte por que os dias bons foram embora, né? Porque a gente fica muito preso nisso lá atrás, né? É um saudosismo, né? Então eu acho que isso às vezes é um sinal de ignorância, porque o sábio vai dizer: isso não é sábio perguntar. Por que o seu tempo bom só foi lá atrás? Saudosismo. Então, a gente sempre tem essa tendência: aquele tempo que era gostoso, quando eu comia na casa da minha avó no domingo, aquela macarronada, aquela família, agora a gente não tem mais isso em família. Porque naquele tempo eu podia fazer... Gente, já foi aquele tempo. Aquele tempo, de fato, não vai voltar mais. Agora é o que você fará com esse novo tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de saber iniciar novas fases de maneira madura, consciente, com o pé no chão. E eu acho interessante que Einstein, ele dizia que para você entender, e isso é um caso sério, Gabriel, que ele dizia que para você diagnosticar um retardado, da seguinte forma: olha como que Einstein ele era bem irônico. Um retardado pode ser diagnosticado assim: ele faz as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. E isso a psicologia hoje até usa isso. Então, a pessoa que faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, esperando um resultado diferente, ela tem sérios problemas. Então, se você se enquadra nessa situação, você requer uma grande avaliação da sua vida. Para coisas diferentes, resultados diferentes, requer uma nova postura de vida. Muito bom, é um prazer imenso tê-lo como nosso entrevistado aqui no Em Questão. Precisamos ter novas, discutir outros assuntos interessantes para os nossos telespectadores e agradecer porque eu creio que essa questão de olhar para 2018 com uma nova perspectiva, de acordo com o que foi colocado aqui nesse programa, vai gerar na mente das pessoas uma mudança, que é essa nossa proposta Em Questão. Coisas que possam trazer uma mudança e contribuição. Nós agradecemos a presença do Dr. Christopher aqui no Em Questão. Fazemos um convite para novos bate-papos aí e nós podemos levar algo para os nossos telespectadores. O Em Questão encerra esse momento com uma última palavra do Dr. Christopher para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. Para mim é uma honra e um privilégio participar deste programa tão rico, que traz de fato uma nova abordagem à população que assiste a um programa dinâmico, com um horizonte bem amplo de novas propostas de argumentos, de discussões. Isso só tende a enriquecer a televisão, enriquecer quem para ouvir. E é isso, eu espero que ainda eu possa, você que está nos assistindo, um dia te conhecer e saber que esse encontro aqui, deste momento, fez uma diferença na sua vida e gerou essas mudanças significativas. Ok, Em Questão, encerramos hoje o nosso tema, um tema para você pensar, para você meditar sobre 2018 e a necessidade das mudanças.